Buenas, meus alunos! Nesse vídeo nós vamos ver o conceito de continuidade de uma função. Esse assunto ele está lá na seção 1.5 do nosso livro. Então lá vocês vão encontrar esse conceito de continuidade de uma função. Então, informalmente, o conceito de continuidade de uma função, uma função vai ser contínua se eu consigo desenhar o gráfico dessa função sem tirar o lápis do papel. Então, por exemplo, para essa função aqui, ela vai ser contínua. Agora, se eu tiver uma função que acontece, por exemplo, isso daqui, essa função já não vai ser contínua, porque ao desenhar o gráfico eu tive que tirar o lápis do papel e continuar nesse ponto. Tá? Então, essa função não é contínua. Então, informalmente a gente pode pensar assim: se eu tiver que fazer alguma coisa sem tirar o lápis do papel para desenhar o gráfico dessa função, então ela não vai ser contínua. Então, na verdade, quando a gente fala de continuidade ou descontinuidade, que vai ser isso daqui, existem vários casos onde isso vai acontecer. Então, pensando em um ponto, existem diversas situações onde a função não vai ser contínua nesse ponto. Então, a primeira delas é quando a função ela simplesmente não está definida nesse ponto. Então, aqui, se a função f de x não está definida em C, então quando eu for fazer o gráfico, eu vou ter que dar esse pulo aqui para continuar o gráfico. Outro exemplo é quando eu tenho essa quebra no gráfico da função. Então, a função está vindo aqui e aí, de repente, ela pula lá para cima. Outro exemplo de descontinuidade. Também quando a função ela tende a mais ou menos infinito, quando x se aproxima desse ponto, desse ponto C. Então, aqui também eu tenho um exemplo de descontinuidade, porque eu não consigo desenhar o gráfico dessa função sem tirar o lápis do papel. E aqui um último exemplo, quando a função ela está definida no ponto C, mas ele não condiz com o comportamento da função próximo desse ponto. Então, a gente vai definir, agora formalmente, a gente vai definir a continuidade de uma função f de x num ponto x igual a c dessa forma aqui. Então, a função vai ser contínua nesse ponto se essas três condições aqui são satisfeitas. Então, a primeira delas, a função tem que estar definida nesse ponto. E aí, se eu voltar para cá, então essa primeira condição já elimina esse nosso primeiro caso aqui. A segunda condição é que o limite quando x tende a c dessa função, ele tem que existir. E esse limite aqui ele é um limite bilateral. Então, isso quer dizer que, para esse limite existir, os limites laterais têm que existir e serem iguais. Então, isso também já elimina esse exemplo aqui. Aqui os limites laterais, quando x tende a c, são distintos. Então, não satisfaz essa condição aqui. Aqui, nesse outro exemplo, os limites laterais eles são iguais. Quando x tende a c, a função, tanto pela esquerda quanto pela direita, a função tende lá para menos infinito. Mas, a gente tem essa última condição aqui que diz que esse limite, quando x tende a c, ele tem que ser igual ao valor da função nesse ponto. Então aqui, o limite da função é mais infinito, que é diferente do valor da função nesse ponto. Não pode ser mais infinito. E isso também elimina esse último caso aqui, em que eu tenho os limites laterais aqui são iguais, tendem ao mesmo valor, mas a função, o valor da função é diferente desse limite. Então, se a função satisfizer essas três propriedades aqui, ela vai ser contínua nesse ponto x igual a c. Então, vamos ver um exemplo de continuidade. Eu tenho essa função aqui, f de x, ela é definida como x² menos 4 sobre x menos 2, se x é diferente de 2 e
f de x igual a 3 para x igual a 2. Então eu quero saber se essa função ela é contínua em x igual a 2. Então para isso a gente tem que ver essas três propriedades aqui, para x igual a 2 nesse caso aqui. Então a primeira delas é f de 2 está definida? Sim, essa função está definida em x igual a 2. Né? F de 2 vale 3. Então, está ok. Segunda condição, limite quando x tende a 2 de f de x existe. Tá? Então, aqui para ver se esse limite existe, eu tenho que analisar os limites laterais. Né? Então, o limite quando x tende a 2 pela esquerda de f de x e o limite quando x tende a 2 pela direita de f de x. Aqui, né, a função vai ser a mesma, porque a definição dela é para x diferente de 2, a função vale isso. Então, tanto para x tendendo a 2 pela esquerda quanto pela direita, a função tem esse valor aqui. Então, o limite quando x tende a 2 pela esquerda, x² menos 4 sobre x menos 2. E aí, essa expressão aqui, x² menos 4 sobre x menos 2, x² menos 4, eu posso ver isso como um produto notável. Né? Isso é x menos 2 vezes x mais 2. Então, cancela aqui, sobra só x mais 2. Então, esse limite aqui é o limite quando x tende a 2 pela esquerda de x mais 2. Né? E aí, o valor desse limite vai ser 4. Quando x tende a 2, 2 mais 2, 4. Aqui vai ser a mesma coisa. Né? A única diferença vai ser x tendendo a 2 pela direita agora. Tá? Mas para o caso de um polinômio, isso não importa. Então, isso também vai ser igual a 4. Então, aqui, os limites laterais existem e são iguais. Então, esse carinha aqui, né, o limite bilateral, também vai existir e vai ser igual a esse valor aqui, que é 4. E agora, finalmente, a última condição, né, é que o limite quando x tende a 2 de f de x, isso tem que ser igual a f de 2. Então, isso é satisfeito. Nesse caso, não, né, porque f de 2 é igual a 3 e esse limite deu igual a 4. Então, não é igual, não satisfaz a última condição. Então, isso implica que essa função f de x não é contínua em x igual a 2. Então, um conceito um pouco mais geral disso é a continuidade de uma função em um intervalo. Então, aqui a gente analisou a continuidade num ponto, né? A função é contínua num ponto x igual a c, se essas três condições são satisfeitas. Tá? E agora eu vou dizer que a função é contínua em um intervalo AB, se ela é contínua em todos os pontos desse intervalo. Né? Simplesmente isso. Então, algumas propriedades de funções contínuas. Tá? Se eu tenho duas funções contínuas f e g em um intervalo AB, então a soma delas, a subtração, o produto e o quociente, né, dessas funções também vai ser uma função contínua. Aqui no quociente, né, vai ser contínua em todos os pontos onde o g for diferente de 0. Né? Se o g se anula, então esse ponto nem vai estar no domínio da função. Então, né, esse quociente não vai ser uma função contínua nesse ponto. Continuidade de polinômios e funções racionais. Então, polinômios, né, vai ser contínuo em toda a reta real. Né? Então, um gráfico de polinômio sempre é uma coisa desse tipo aqui. Né? Se eu pensar na reta y igual a x, ou x ao quadrado, e aí x ao cubo. Tá? Então, esses gráficos aqui, essas funções, elas não têm nenhum problema de definição, né? E também para todo ponto da reta vão ser funções contínuas. Funções racionais também vão ser funções contínuas, né, em todos os pontos, exceto naqueles pontos onde o denominador vai se anular. Então, por exemplo, a função 1 sobre x, né, a função 1 sobre x é uma função racional, né, o quociente de dois polinômios, e o denominador aqui vai se anular, né, em x igual a 0, então ele nem está no domínio.
Então esse ponto vai ser um ponto de descontinuidade da função e de fato, né, se eu desenhar o gráfico da função 1 sobre x, é mais ou menos isso. E aí aqui em x igual a 0 eu tenho essa descontinuidade aqui. Tá? Tirando esse ponto, a função é contínua em toda a parte. A gente também tem a continuidade de composições, então se eu tenho duas funções f e g, né, a composição também vai ser uma função contínua desde que a função, então aqui você tem as funções f e g, tá? Então o limite da função g é igual a um valor L, e se a função f for contínua nesse número L, então esse limite aqui, o limite da composição de f com g, vai ser f do limite, né? Ou seja, se essa função f é contínua no valor desse limite, então eu posso passar o limite para dentro da função f. Tá? Então isso me permite calcular, por exemplo, o limite quando x tende a 2 de módulo de 5 menos x ao quadrado. Tá? Aqui, quando x tende a 2, o meu numerador aqui, o que está dentro aqui da função módulo, ele está indo para 1, né? Porque isso daqui é um polinômio, o limite de um polinômio é só aplicar no ponto. Então faz x igual a 2 aqui, vai para 1. Né? Então o que está aqui dentro está indo para 1. Agora, como a função módulo é uma função contínua, né? Se eu pensar no gráfico da função módulo, ele é isso daqui, então é uma função contínua, eu posso simplesmente passar o limite para dentro desse módulo. Isso é o módulo do limite quando x tende a 2, 5 menos x ao quadrado. E agora sim, esse limite aqui ele vai ser igual a 1, então isso daqui é o módulo de 1, que é 1. Tá? Então, esse resultado me permite fazer isso. Né? Se eu sei que a função de fora aqui ela é uma função contínua, eu posso passar o limite para dentro. A mesma coisa se eu tivesse cosseno aqui, né? Ao invés do módulo, eu tivesse cosseno dessa função. Então, cosseno eu sei que é uma função contínua em toda parte, então eu posso colocar o limite para dentro. Né? Então aqui ficaria o cosseno desse limite. Né? Então agora esse limite eu sei calcular que é 1, então isso é cosseno de 1. Para finalizar, a gente vai ver um exemplo. Né? Na verdade é o exercício 30 lá dessa seção. E esse exercício pede para encontrar esse valor de k, né, se possível, tal que ele torne essa função f de x em uma função contínua. Então esse tipo de exercício ele é bem famoso, digamos assim. Tá? Então o que eu tenho que fazer aqui? Bom, eu tenho que encontrar esse valor de k que transforme essa função contínua. Então vamos ver essa função aqui. Tá? Ela é uma função definida por partes. Né? Para x maior ou igual que 3, função vale isso daqui. Para x menor do que menos 3, função vale isso daqui. Então, se eu olhar para essa função longe de x igual a menos 3, né? Se x é maior que menos 3, a função vale isso daqui, que é um polinômio. Tá? E polinômio é contínuo em para todo valor de x. E se eu olhar para x menor do que menos 3, eu tenho k sobre x ao quadrado, então uma constante sobre x ao quadrado. E essa função aqui ela só é descontínua em x igual a 0, mas x igual a 0 não está nesse intervalo. Então ela também vai ser contínua, né, para todo x menor do que menos 3. Então onde essa função pode ser descontínua? Ela pode ser descontínua em x igual a menos 3. Tá? Então qual é que é a ideia do que está acontecendo aqui? Bom, eu tenho aqui x igual a menos 3. Né? À direita de x igual a menos 3, a função vale uma coisa, e à esquerda a função vale outra. Então pode acontecer de, bom, o gráfico da direita ser uma coisa assim, e o gráfico da esquerda ser isso daqui. Então eu tenho essa quebra aqui, que torna a função descontínua. Então o objetivo do exercício é encontrar um valor para esse k, de tal forma que eu não tenha essa quebra, né? Eu tenha isso daqui, e aí essa função então vai ser contínua.
Então, para que isso aconteça, né, qual é que é a condição que tem que ser satisfeita? Os limites laterais, que quando x tende a menos 3, eles têm que ser iguais, né? Porque se eu não tiver isso, se eu tiver a função, por exemplo, aqui embaixo, nesse caso aqui, os limites laterais eles vão ser distintos, né? Aqui pela direita vai ser esse valor aqui em cima e pela esquerda vai ser esse valor aqui embaixo. Agora, se a minha função ela está aqui em cima, né, bem certinho para ser contínua, então os limites laterais vão ser iguais a esse valor. Então, a condição aqui para ser contínua nesse ponto é que, bom, o limite quando x tende a menos 3 pela esquerda seja igual ao limite quando x tende a menos 3 pela direita. E isso, claro, vai ter que ser igual a função no ponto menos 3. Né? Porque não adianta nada eu ter os limites laterais iguais e o valor da função ser um carinha aqui em cima. Também não vai ser contínuo. Então, eu tenho que verificar, né? Ou melhor, para a função ser contínua, isso daqui tem que ser satisfeito. Agora, o que são essas coisas? Bom, f de menos 3, x igual a menos 3 está aqui. Então, isso é simplesmente aplicar x igual a menos 3 aqui, né? Isso é 9 menos 3 ao quadrado. Então, 9 menos 9, isso é 0. Né? Agora, vamos olhar para cá primeiro. Limite quando x tende a menos 3 pela direita, então um valor maior do que menos 3, eu estou aqui nesse intervalo. Então, esse limite aqui é o limite quando x tende a menos 3 pela direita de 9 menos x ao quadrado. De novo, né? Isso aqui é um polinômio, limite de um polinômio é só aplicar no ponto. Então, isso daqui é 9 menos 3 ao quadrado também, que é 0. Tá? E agora, finalmente, esse carinha aqui, limite quando x tende a menos 3 pela esquerda, da função f de x. Então, aqui x menor que menos 3, eu estou nesse intervalo, então a função vale k sobre x ao quadrado. Então, né, isso aqui é o limite de uma função racional. O meu denominador aqui não se anula nesse ponto, então é só aplicar, né, o valor do limite é só aplicar nesse ponto aqui. Então, isso é k sobre menos 3 ao quadrado, que é k sobre 9. Então, agora, né, a condição para ser contínua é que essas três coisas sejam iguais. Então, esse carinha já é igual a esse, né? 0 igual a 0. Agora, falta esse carinha aqui também ser igual a 0. Então, para ser contínua, k sobre 9 tem que ser igual a 0, ou k igual a 0. Então, escolhendo o valor de k, né, como sendo 0, essa função aqui ela vai ser contínua em toda a parte.